Patrícia. Primeiramente, gostaria de me desculpar por não poder estar presente no evento. Eu tive que ficar em Marabá em função de trabalho. E aqui eu apresento brevemente a pesquisa que eu venho realizando no âmbito do mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional da Amazônia, na Unifespa, com a orientação da professora Ana Cláudia Cardoso. Eu apresento aqui essas interrelações entre as infraestruturas cinzas, azuis e verdes, né? Ou seja, a cidade, a urbanização, o rio e a natureza, no espaço periurbano de Marabá. O interesse da pesquisa são nas cidades amazônicas e nos modos de habitar e viver, nos processos de gênese e transformação da cidade, e, sobretudo, nas espacialidades produzidas. O objeto de pesquisa é a cidade de Marabá, que surge aí no entroncamento de dois rios, o Tocantins e o Itacainhumas, no núcleo hoje conhecido como Marabá Pioneira. Ela surge na década de 1890, por aí, como um local estratégico para o comércio e para a extração dos produtos da floresta, e a cidade, né, principalmente a partir da década de 70, ela começa a se expandir de uma forma bastante polinucleada, tendo aí o rio e a natureza como espaços de transição e como parte integrante da cidade. Então, a pesquisa pergunta qual é o papel dos rios na formação desse território e da identidade em Marabá e sua região, contrapondo e sobrepondo duas lógicas, dois modos de vida predominantemente, né, o da beira e o modo de vida ribeirinho, que é característico das cidades amazônicas, e o modo de vida da terra firme, que vem se sobrepondo a esse nas últimas décadas. Então, o tema da pesquisa são essas relações sociedade, cidade, rio, natureza e os papéis dos rios na formação desse território, né? Tendo aí como base a tétrade, que é proposta pela professora Ana Cláudia como chave para o entendimento das cidades amazônicas, que é formada pelos elementos cidade, rio, floresta, campo, que serão os elementos de análise nessa pesquisa. Marabá vem se sobrepondo ao longo das décadas várias lógicas de ocupação. Ela surge como esse entreposto comercial, que eu expliquei há pouco, pela sua localização privilegiada no encontro dos rios, privilegiada para a extração dos bens da floresta, e o comércio, né, através dos rios, principalmente do caucho e da castanha. A partir da década de 70, com os projetos de integração nacional, Marabá se transforma, né, num centro de apoio logístico e serviços por grandes projetos de extração da região que foram instalados, recebendo e sendo cortada pela rodovia Transamazônica e pela PA 150, hoje BR 155, recebendo também o aeroporto e diversas instituições federais que vão dar a base, né, e apoio para esses grandes projetos para a região. Nas últimas décadas, a cidade vem sofrendo um processo de expansão urbana e também agropecuária, com o desenvolvimento de vários núcleos ao longo dessas rodovias, núcleos urbanos, e também um processo de conversão da floresta e desses castanhais em cidade, né, em urbanização e pasto. A pesquisa tem como provocação a periodização da rede urbana amazônica, proposta por Roberto Lobato Correia, em que ele explica que na Amazônia ocorreu uma substituição de um padrão de ocupação para outro, um padrão de beira, né, um padrão ribeirinho uma rede urbana dendriticamente articulada dessas localizações que tinham o papel de viabilizar a extração dos produtos da floresta para um padrão de terra firme, com núcleos de natureza mais rural, longe dos rios e conectados por rodovias e ferrovias. E aí o que a gente se pergunta nessa pesquisa se em Marabá houve de fato, ou outras cidades amazônicas, se a gente teve de fato essa substituição, ou se a gente tem, na verdade, um palimpsesto, né? uma sobreposição de diversos modos de viver. E é isso que a gente procura ver em Marabá. E isso é um processo, dentro de um processo mais geral da região, de um processo de integração através das rodovias, que vem integrado de um processo de desmatamento e da conversão da floresta em pasto. Esse trabalho também tem como base a trama dos povos da floresta, a Amazônia para além do verde, a trama que é proposta pela professora Ana Cláudia, em que ela demonstra, né, por exemplo,
uma rede de aglomerados rurais que são organizados a partir dos rios e que demonstram aí um modo de vida extremamente conectado com a natureza, com os rios, que ela chama, né, de essa trama dos povos da floresta. Então, mostrando que existe uma rede urbana dessas localidades e modos de vida, né, modos de vida, de viver com a floresta, dos quais a gente pode aprender. E aqui, né, aplicando isso em Marabá, eu começo a fazer algumas explorações cartográficas, né? Então, em primeiro momento, observando a quantidade de aglomerados rurais que existem para além da cidade consolidada, né? E como que eles se relacionam com os espaços verdes, com os rios, com os diversos assentamentos federais e entendendo também esse verde não como um verde homogêneo, mas como um mosaico e um palimpsesto de diversas relações e modos de viver que essa cartografia, né, essa análise começa a nos mostrar, né? Então, e nos dá a oportunidade de expandir para além da cidade consolidada e entender esses diversos modos de se relacionar com o rio e com a natureza nesse espaço ampliado, no espaço periurbano. E na cidade de Marabá, uma cidade consolidada, a gente vê que, né, o desenvolvimento da urbanização nas últimas décadas, consumindo aí esse espaço verde, a gente vê nesse mapa de vegetação, né, mapa de zonas de calor, a gente observa como é que os espaços verdes foram sendo consumidos, mas ao mesmo tempo como é que esses espaços verdes ao redor dos rios e essas áreas, nesses interstícios entre as urbanidades, eles existem e resistem, né? E eles sobrevivem na cidade. Então, o interesse seria olhar para esses espaços expandindo para além, né, da cidade construída. Então, olhando para os rios, né, a gente se pergunta quais são essas relações que se estabelecem com o rio, como pesca, transporte passageiro de mercadorias, dentro talvez de um circuito inferior da economia, uma rede de abastecimento de alimentos, pequeno comércio, e como que cidades e rios se relacionam, quais são os pontos de contato, como é que se dão esses contatos no cotidiano. E para isso, a gente precisa olhar para fora da cidade, né, olhar para essa diversidade de modos de vida, que tem a ver com as praias, que tem a ver com os flutuantes e tem a ver com a orla em si, né? Esses diversos modos de vida e de se relacionar com a natureza que estão presentes não só na cidade consolidada, mas em todo o seu espaço periurbano, que é o espaço da cidade amazônica, intensamente relacionado com o rio e intensamente relacionado com os espaços da natureza, né? Então, é um olhar para Marabá que vai além do urbano, considerando seu espaço periurbano, as vilas, as áreas de preservação, o rio que vai além da orla, considera as embarcações, as rampas, os balneários, os flutuantes, né? Todos aqueles pontos de contato. Olhar para a cidade a partir do rio, né, entender que existem aí em certos momentos, dois níveis de vida, um nível do rio e um nível da cidade, entender como é que eles se comunicam, como é que eles coexistem, como é que eles se sobrepõem. O rio como cotidiano, como espaço de trabalho. O rio também como perene, transitório e mutante, né, o rio do verão, das praias e das atividades de lazer. O rio, sobretudo, como memória, como presença marcante na cidade, através das enchentes e dos contatos e das resistências às enchentes do rio e como é que a população está acostumada, né? Ela sabe viver com o rio e como é que a gente vem desaprendendo isso hoje em dia. O rio como quintal, né? Aqui eu destaco uma reportagem do jornal Correio que coloca aí diversas personalidades, diversos relatos de diversas pessoas que têm o rio como quintal, como memória, né, como modos de vida nessa cidade expandida. E aqui eu tenho o relato, né, uma das entrevistas que eu fiz, que coloca o rio como lugar de pertencimento, né, um lugar de pertencimento à cidade e também um lugar que é um lugar para todos, o rio como um acesso democrático, como um direito de todos. Então, né, nessas análises, a gente começa a sobrepor diversas camadas nesse espaço expandido, entendendo, por exemplo, as relações do subsolo com os modos de vida que se estabelecem, os lugares de contradições, os lugares de transição
e os seus lugares de coexistência, né, entre o rio, cidade, sociedade. E formando mosaicos aí, por exemplo, que demonstram as diversas formas de viver, as diversas faces da natureza que acontecem nessa interseção da natureza, da cidade e do rio. Obrigada.